Sabe, algumas empresas não estão só no jogo financeiro. Elas, na verdade, desenham o tabuleiro. Vamos entender a fundo a história da força mais influente e talvez a mais invisível do nosso tempo, a BlackRock. E tudo começa exatamente aqui, em 1986, com um erro de cálculo gigantesco que deu início a tudo. 100 milhões de dólares. Foi exatamente essa perda que o jovem e ambicioso banqueiro, chamado Larry Fink, causou ao seu banco. Tudo por uma interpretação errada sobre os juros. E esse fracasso, por mais incrível que pareça, se tornaria semente de um verdadeiro império. Olha, aquela perda traumática no banco First Boston foi muito mais que um erro financeiro. Foi o que acendeu no Fink uma obsessão que mudaria o mundo para sempre, a de dominar completamente o conceito de risco. E essa virou a missão de vida dele. Apenas 2 anos depois daquele dia fatídico, em 1988, ele fundou a BlackRock, uma empresa que não nasceu para buscar lucros especulativos, não, mas sim para entender e gerenciar o risco como ninguém jamais tinha feito. E que ascensão, hein? O crescimento foi assim, explosivo. Mas o grande ponto de virada, o momento chave, veio em 2009. Quando compraram a Barclays, a BlackRock levou junto a marca iShares, que é aquela linha super poderosa de fundos de índice. E foi isso que a catapultou para a liderança global absoluta. Para a gente ter uma ideia dessa escala, os 14 trilhões de dólares que a BlackRock supervisiona hoje superam e muito o produto interno bruto de potências como Alemanha, Japão, Índia, somados. Não é só uma empresa grande. É uma entidade com poder econômico que se compara ao de nações inteiras. Mas olha, o verdadeiro poder da BlackRock não está só no dinheiro, está na tecnologia. E agora a gente vai conhecer a joia da coroa, o sistema nervoso central deles. Esse é o Aladdin, o que começou como um computadorzinho ali espremido entre a máquina de café e uma geladeira, evoluiu para essa rede global que, hoje, funciona basicamente como o sistema operacional do mercado financeiro. Agora, se prepara para esse número. O Aladdin monitora e analisa o risco de mais de 21,6 trilhões de dólares em ativos no mundo todo. É um número difícil até de imaginar. E esse gráfico aqui ilustra bem o tamanho do alcance. Cerca de 7% de todos os ativos financeiros do planeta passam por esse único sistema. Pensa bem, de bancos centrais a fundos de pensão gigantescos, todo mundo confia nos cálculos do Aladdin. Isso, claro, levanta uma questão bem séria. Se centenas das maiores instituições do mundo estão usando os mesmos algoritmos para avaliar o perigo, isso não cria uma espécie de monocultura do risco? O que acontece se esse cérebro central cometer um erro? Ou se todo mundo reagir exatamente da mesma forma a um choque no mercado? É algo para se pensar. Ok, vamos trazer essa conversa aqui para mais perto de casa. Porque esse gigante global tem uma influência bem silenciosa, mas ao mesmo tempo muito profunda na economia brasileira. A BlackRock é uma das maiores acionistas em empresas que são literalmente a espinha dorsal do Brasil. E isso inclui uma participação de mais de 10% na própria B3, a nossa bolsa de valores. Eles não querem o controle do dia a dia, mas o poder de voto que eles têm é imenso. E essa influência vai muito além do setor privado. A BlackRock também atua como consultora estratégica, por exemplo, para o governo do Paraná, ajudando o Estado a estruturar projetos e a atrair capital internacional. Ela se tornou, na prática, a ponte entre o dinheiro do mundo e as oportunidades locais. Agora, vamos entender como essa influência realmente acontece na prática. Não é sobre dar ordem, sabe? É sobre moldar o comportamento das empresas através de um poder muito mais sutil. Basicamente, são 3 pilares. O primeiro é o que eles chamam de stewardship, o poder de voto em milhares de assembleias. O segundo é o papel de conselheiro em momentos de crise, quando governos a chamam para, digamos, limpar a bagunça. E o terceiro é a capacidade de definir padrões, como a famosa agenda ESG que o Larry Fink popularizou ao dizer que risco climático é risco de investimento. Certo, com tudo isso em mente, como é que o investidor comum interage com esse titã financeiro? Existem 2 formas principais. O primeiro caminho é ser sócio, é comprar o BDR BLK 34. Dessa forma, o ganho vem do crescimento da própria empresa e das taxas que ela gera no mercado todo. O segundo jeito é usar as ferramentas deles, investindo através dos famosos ETFs da iShares, que replicam os mais variados índices do mundo. E a prateleira de produtos é enorme. Quer ter exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Existe o BIV B39. Prefere o futuro da tecnologia e inteligência artificial?
tem o Berry 39. Até para quem gosta de criptomoedas como o Bitcoin, existe um ETF da BlackRock, o IBT39. É a estrutura deles permitindo que a gente se diversifique com baixo custo. Para a gente fechar, vamos olhar para onde a BlackRock está mirando. A empresa não está nem de longe parada no tempo. Ela já está construindo a próxima fase da sua evolução. A estratégia para o futuro parece ter duas frentes bem claras. A primeira é expandir para os mercados privados, financiando grandes projetos de infraestrutura e crédito. A segunda é aprofundar ainda mais o uso de inteligência artificial preditiva, com o tal do Aladdin Copilot, para tentar identificar as tendências antes de todo mundo. Então, o ponto central é este. A BlackRock está passando por uma transição fundamental, deixando de ser apenas uma gestora de dinheiro para se tornar, na essência, uma empresa de tecnologia pura, que usa dados para moldar o futuro do capital. No fim das contas, a BlackRock pode até não dar as ordens, mas ela com certeza desenhou a arquitetura do sistema financeiro onde todo mundo opera. A questão que fica não é sobre qual a próxima jogada individual de cada um, mas sim o que significa para o mundo quando um único arquiteto projeta o tabuleiro para todos os jogadores. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.